Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. E nesse vídeo eu trago uma lista contendo os 10 melhores jumpscares da história dos filmes de terror. E para quem não sabe, jumpscare é um recurso muito usado em filmes de terror, principalmente nos filmes modernos de hoje, que na tradução jumpscare significa pulo de susto, e são cenas calmas com os personagens conversando ou andando em algum lugar, até que de repente aparece alguma coisa para assustá-los, e nisso o som da trilha sonora também aumenta para te assustar. Daí o nome pulo de susto. Holly? Mas que hoje em dia muitos filmes de terror usam esse recurso demais e perdem o impacto, com muitas cenas que eles colocam esses sustos de qualquer jeito e você leva apenas um sustinho e pronto, passou. Não consegue mesmo te assustar por muito tempo. Mas aqui nessa lista eu trago os jumpscares que funcionam. Mas antes não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal se for novo, recomendando o vídeo para amigos e familiares fãs do gênero. E para quem puder ajudar o canal a continuar de pé, é só mandar qualquer valor, pode ser de R$1 ou 50 centavos, para o Pix que está aparecendo aí na tela. Vou deixar também no comentário fixado. O valor, menor que seja, ajuda bastante. Agora, sem mais enrolação, vamos continuar. Essa lista vai ser na ordem do jumpscare mais leve até o mais assustador, na minha opinião. E começando em 10º lugar, eu coloco O Ataque dos Vermes Malditos 2, fazendo parte da minha franquia trash favorita, que marcou minha infância. Assisti esse filme várias vezes quando passou na TV, e tem uma cena dele que me assustou bastante, que hoje em dia pode ser leve, por isso está em 10º lugar, mas como me marcou, eu coloco aqui na lista. Em que essa cena começa com uma das protagonistas sozinha na casa, até que aparece um dos colegas dela na janela, pedindo informação dos outros que saíram para caçar os graboides, que são os vermes do título, e estão conversando normalmente, até que de repente ele é atacado por um dos vermes, a segunda forma deles, chamada de Shriekers. E por ser de repente, essa parte me assustou quando criança. O trash e até que consegue ser bem tensa. Okay, then don't do Em 9º lugar, eu coloco Do Fundo do Mar, o segundo melhor filme de tubarões, que mistura muito bem ficção científica, suspense, terror e ação, em que os personagens estão num laboratório subaquático fazendo experiências nos tubarões para conseguir a cura do Alzheimer, só que os tubarões saem do controle, e tem uma cena quando os personagens estão perto do tubarão, que parece que está adormecido, até que de repente ele desperta, avança contra o personagem e arranca um dos seus braços. É uma cena que acontece de repente, sem muito preparo, e consegue te assustar, deixando tudo muito tenso e causando a desgraça que acontece com todos os personagens. E vale então estar aqui em 9º lugar. Em 8º lugar, eu coloco outro de tubarões aqui na lista, o clássico Tubarão, em que o filme todo tem um suspense sobre a aparência do tubarão, com eles escondendo bastante a sua aparência, e no lugar colocaram a clássica trilha sonora. E após mais de 1 hora de filme, com o tubarão ali presente, mas sem aparecer, mas consegue causar bastante estrago, os 3 protagonistas vão de barco tentar caçar o tubarão, e o principal, o chefe Brody, começa a jogar iscas para ter o tubarão, e ele está ali conversando com os outros, olhando para trás, quando de repente aparece o tubarão. E é uma cena marcante, por você não estar esperando que apareça logo ali, sendo um tubarão gigantesco que amedronta. Uma cena bem construída, um bom suspense, boa atmosfera e essa aparição muito icônica. Pode não ser muito assustador nos padrões de hoje, mas vale a pena estar na lista por ser muito marcante. Em 7º lugar, eu coloco Invocação do Mal, um dos mais marcantes dos últimos tempos, em que esse aqui usa mais jumpscares no padrão moderno, mas aqui até que funcionam. Que na história, uma família se muda para uma casa, e essa casa está assombrada. E para mim, o melhor jumpscare desse filme é quando as filhas do casal começam a escutar barulhos da entidade que está ali na casa. Elas começam a escutar o barulho vindo do armário, mas quando vão lá, abrir o armário, não encontram nada, até que de repente aparece a entidade em cima do armário que pula em uma delas. É uma cena com boa construção, uma boa atmosfera de terror e tensão, e essa parte, junto com a trilha sonora alta, consegue realmente te assustar. E coloco então aqui em 7º lugar.
Em sexto lugar, eu coloco O Sobrenatural, o filme antecessor do Invocação do Mal, por ser do mesmo diretor, o James Wan, em que nesse aqui eu acho o susto dele, o jumpscare, melhor do que Invocação do Mal, principalmente pela aparência do demônio, em que no filme novamente tem uma família, com a casa assombrada, com entidades demoníacas se apossando de um dos filhos deles, em que a cena em questão do jumpscare acontece quando o personagem do Patrick Wilson vai conversar com sua mãe e ela começa a contar que no passado ele também sofreu com essas entidades demoníacas, que é uma cena até que calma, mesmo ela contando essa história macabra, até que de repente ela toma um susto ao ver um demônio com cara vermelha ao lado do seu filho. E essa cena é marcante para a construção de ter uma cena calma, que consegue te deixar tenso por causa dessa história, e quando ela termina de contar e enxerga o demônio, vem o susto. E a aparência do demônio é bem marcante, com uma boa maquiagem. E por isso eu coloco aqui em sexto lugar. Meu Deus do céu! Em quinto lugar eu coloco Sexta-feira 13, o primeiro filme dessa icônica franquia, em que o assassino não é o Jason, e sim a sua mãe, a Pamela Voorhees, que começa a matar monitores de um acampamento por causa que no passado o seu filho Jason morreu afogado ali no lago. Só que no final a sua mãe é morta, decapitada pela protagonista Alice, e Alice, ao matar ela, pega um barco e vai até o lago, e ao amanhecer ela vê a polícia, e então que vem a icônica cena do jumpscare desse filme, em que o Jason criança surge por trás e agarra ela. É uma cena que aparece do nada, não tem muita preparação, todo o clima é de uma cena alegre, um final mais feliz, e de repente vem ele, com essa aparência grotesca, e agarra Alice, já que todo o filme anterior é numa pegada mais realista de assassino slasher, e no final vem esse tom sobrenatural. Então coloco aqui em quinto lugar. Em quarto lugar eu coloco O Exorcista 3, que não é tão bom quanto o primeiro, mas consegue ser marcante, misturando o terror psicológico com o terror sobrenatural, em que na trama o tenente do primeiro filme, o Kinderman, começa a investigar assassinatos ligados a um espírito de um serial killer que possui vários corpos para continuar os seus crimes, colocando no filme essa trama policial com terror, em que a cena mais marcante com esse jumpscare acontece no hospital, uma cena longa de uns 4 minutos, em que uma enfermeira está ali sentada trabalhando e depois começa a ir para os quartos, quando de repente surge uma figura encapuzada, segurando um tesourão por trás da enfermeira e a mata. É uma cena marcante, muito bem dirigida, com uma boa atmosfera de terror, que vai te preparando aos poucos, quando de repente vem esse susto que funciona. Que mesmo que o primeiro filme seja o melhor da franquia, essa cena aqui é a melhor cena de terror da franquia. Por isso eu coloco aqui em quarto lugar. Em terceiro lugar, eu coloco o Alien, o Oitavo Passageiro, o clássico dos anos 70 e um dos melhores que mistura ficção científica com terror, em que no enredo uma nave espacial se depara com a criatura alienígena chamada de xenomorfo, que começa a perseguir e matar cada um deles, com várias cenas icônicas, com uma das mais marcantes sendo o susto quando o xenomorfo sai do peito de um dos personagens, mas a cena em questão que vai aqui para a lista é quando o alien está na forma adulta e o capitão da nave vai atrás dela para tentar matá-la, entrando nos tubos da nave, onde está o xenomorfo, e o resto da tripulação está com radar para ver a presença do capitão e também do xenomorfo, quando de repente o xenomorfo começa a se aproximar do capitão aos poucos, quando de repente o capitão é atacado pelo xenomorfo, que surge de repente, e pela construção de terror, essa cena assusta bastante, com o xenomorfo dando um grito e agarrando ele. Muito bem feito, e por isso está aqui em terceiro lugar. Caralho! Em segundo lugar, eu coloco O Enigma de Outro Mundo, um dos melhores dos anos 80, outro que sabe muito bem misturar ficção científica com terror, em que na trama, um grupo de cientistas estão numa base na Antártida, onde se deparam com a forma de vida alienígena que consegue assumir a forma de suas vítimas. Um filme espetacular, com bons efeitos práticos e uma boa atmosfera de terror, com um clima de paranoia, com todos eles desconfiando um do outro, que pode ser a criatura, até que o protagonista, o McCready, interpretado pelo Kurt Russell, consegue aprisionar todos eles, os amarrando, e começa a fazer um teste para ver quem é a criatura,
porque se descobriu que essa criatura não gosta de fogo. Então MacReady tira um pouco de sangue de cada um deles e coloca um objeto quente no sangue, e se o sangue reagir, vai ser a criatura. Todo esse clima tem um bom suspense e também a expectativa de quem é a criatura, e é uma cena muito boa, porque primeiro você desconfia de uma pessoa, porque o MacReady, por ser o protagonista, ele começa a desconfiar muito de um dos personagens e você assistindo começa a acreditar que o MacReady está certo, quando do nada ele coloca o objeto quente no sangue de um dos personagens que você nem desconfiava e o sangue reage. Ele pula do frasco, dando um grande susto. Essa sim é uma cena que vem do nada e realmente te assusta. Não como o terror de Shopping Center de hoje, por isso eu coloco aqui em segundo lugar. We'll do you last. Meu Deus! E em primeiro lugar eu coloco Jurassic Park, sendo para mim o meu filme favorito de todos os tempos. Assisti incontáveis vezes, que alguns podem não gostar de estar aqui em primeiro lugar, mas ele me marcou muito, principalmente uma cena que é muito assustadora. Em que na trama os personagens vão para esse parque em que o magnata conseguiu trazer de volta à vida os dinossauros, para tentar fazer o melhor parque da história. Mas tudo dá errado, os dinossauros se soltam e começam a matar os personagens. E um dos dinossauros mais perigosos da franquia, que aparece nesse primeiro filme, são os Velociraptors, por serem bem rápidos, selvagens e espertos. E a cena de susto em questão, que me assustou bastante quando criança, que funciona até hoje, essa cena segue a personagem da Dra. Ellie Sattler, que vai para um galpão religar a energia do parque. E essa cena tem um suspense, porque nas outras anteriores foi explicado que os Velociraptors escaparam também e estão ali observando cada um deles, escondidos em algum lugar. Então ela vai para o galpão e começa a religar toda a energia do parque e funciona, dá certo. Então a personagem avisa para os outros, muito animada, que tudo está dando certo, quando de repente por trás dela aparece o Velociraptor. E é uma cena muito assustadora, toda a ambientação, o suspense, toda essa cena é de um bom filme de terror. Então por isso eu coloco aqui em primeiro lugar. Mr. Hammond, I think we're back in business. Então é essa a lista, espero que tenham gostado. Deixe nos comentários qual a melhor cena de jumpscare de um filme de terror para vocês. Até o próximo vídeo e tchau!